Abra sua Bíblia comigo, no Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus. Segundo escreveu o evangelista Mateus. A gente vai ler o capítulo 24, versículo 3 ao 8. Diz assim a palavra de Deus, versículo 3 ao 8. Tendo Jesus se assentado no Monte das Oliveiras, os discípulos dirigiram-se a ele em particular e disseram: dize-nos, quando acontecerão essas coisas? Essa foi a pergunta dos discípulos. E qual será o sinal da tua vinda e do fim dos tempos? Aí no versículo 4 Jesus respondeu: cuidado, que ninguém os engane, pois muitos virão em meu nome, dizendo que eu sou Cristo, e enganarão a muitos. Vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras, mas não tenham medo. É necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Nação se levantará contra nação, e reino contra reino. Haverá fomes e terremotos em vários lugares. Tudo isso será o início ou o princípio das dores. Senhor meu Deus, a tua palavra foi lida aqui neste lugar, e não são as minhas palavras que irão impactar a vida de quem está me assistindo ou me ouvindo nessa noite. Não é a forma com que eu falo, não é a forma com que eu imponho a minha voz, não é a eloquência, não é a minha oratória, nem tampouco a minha teologia, que vai fazer com que essas pessoas saiam daqui transformadas, mas é de fato o poder do Espírito Santo de Deus pairando sobre este lugar. Por isso, Senhor, apesar de mim, fale com tua igreja nessa noite. Apesar de nós, fale conosco nessa noite. Apesar de tudo, de tão pouco que nós ofereçamos para o Senhor, fale conosco nessa noite. Porque se o Senhor resolver falar, Deus, tudo é transformado, tudo é mudado no nosso interior. Por isso, Senhor, ministra nos nossos corações, e que possamos sair daqui com os nossos corações queimando pela pregação da tua palavra. Essa é a nossa oração como igreja de Jesus, e todos digam amém. Deus me deu uma palavra e o tema é sinais da volta de Jesus. Não é um tema muito comum, não é um tema muito normal de se ouvir nos púlpitos, não é um tema muito natural, porque quando se fala da volta de Jesus, há também uma responsabilidade da igreja para com essa promessa. Quando falamos da volta de Jesus, há uma responsabilidade nossa, como igreja, como cristãos, de nos prepararmos, de aguardarmos, e não somente aguardarmos, mas apressarmos a volta de Jesus. Você sabia disso? Que a igreja detém uma responsabilidade de apressar essa data, de apressar esse dia. E nós temos vivido dias difíceis, dias tenebrosos, dias maus. Eu não falo apenas por essa enfermidade que tem assolado a nossa nação. Eu não falo apenas por essa enfermidade que tem assolado o nosso mundo, mas também sobre guerras, guerras políticas, guerras sociais e guerras religiosas. Vocês têm acompanhado o que tem acontecido no Afeganistão, amém? Todo mundo tem acompanhado? São coisas de se chocar. São coisas que nos entristecem. São coisas que tiram o nosso chão e nos fazem até mesmo questionar: por que, Senhor? Por que tantas crianças sendo mortas? No meio desse caos, no meio dessa tempestade, no meio dessa tribulação,
E quando nós olhamos para o cenário político, nós não encontramos resposta. Também olhamos para o cenário social e não encontramos resposta. E também olhamos para a religião e não encontramos resposta. O mundo está, cada dia que passa, caminhando para um precipício sem fim, um abismo sem fundo. A injustiça impera sobre a humanidade. A maldade cresce e o amor se esfria. Não se amam mais como se amava antes. Filhos matam pais, pais matam filhos. Guerras, rumores de guerras, prostituição. E diante de tudo isso que nós sabemos de cor, que tem acontecido no nosso dia a dia, nós nos preparamos para tudo. Nos preparamos para aniversários, nos preparamos para casamentos, nos preparamos para cultos, mas não nos preparamos de fato para a única certeza que temos, da volta de Jesus. Não é verdade? Nos preparamos para tudo, nos preparamos para todas as coisas, nos preparamos para estar em diversos lugares, mas nos esquecemos de nos preparar para esse grande dia, que é a volta de Jesus. Para os salvos, uma certeza de esperança, e para os não salvos, uma certeza cruel, mas a verdade que sabemos é uma certeza para todos, para quem é salvo e para quem não é salvo. Querido, diante dessa certeza, nós temos algumas perguntas, e a pergunta talvez que você faz no teu silêncio, a pergunta que talvez você tenha feito para Deus é: quando será essa volta? Como será essa volta? Como eu sei que eu vou fazer parte dessa volta? E o que fazer para não ir para o inferno? Já se perguntou isso? O que eu preciso fazer para herdar a vida eterna? Como Nicodemos um dia fez essa pergunta, a Bíblia diz que ele foi até onde Jesus estava à noite, porque imagino eu que ele, como fariseu, estaria envergonhado durante o dia de procurar Jesus, porque Jesus era quem ele criticava. Então ele vai à noite até Jesus. Então Jesus começa a conversar com ele, falando: é necessário vos nascer de novo. E queridos, quais sinais podemos considerar serem os sinais que antecedem a vinda de Jesus? Sabiam que essas também foram as perguntas dos discípulos? Os discípulos também fizeram essa mesma pergunta para Jesus. Acompanhe comigo o versículo 3, olha o que diz: tendo Jesus se assentado no Monte das Oliveiras, os discípulos dirigiam-se a ele em particular e disseram: dize-nos, quando acontecerão essas coisas? Qual será o sinal da tua vinda e do fim dos tempos? Queridos, uma coisa é certa: a resposta de Jesus no capítulo 24, no versículo 42 foi: vigiem, porque vocês não sabem nem um dia e nem a hora que o Senhor virá. E quando eu olho para Paulo em sua carta aos Coríntios, ele também diz: será no momento, num abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta, pois a trombeta soará. Queridos, que ele voltará é uma certeza, mas nós não sabemos o dia e nem a hora. Pode ser agora, amém? Pode ser nesse exato momento. Mas existem sinais, queridos, que nos revelam que a vinda de Jesus se aproxima. A volta de Jesus será antecedida por alguns sinais claros, que nós precisamos nos atentarmos para compreendermos de fato. Como? Quando não sabemos, mas será que está próximo? E o primeiro sinal que eu aprendo com o texto que lemos é o aumento da pregação de um falso evangelho. Versículo 4 e versículo 5, acompanhem comigo. Jesus respondeu: cuidado, que ninguém os engane,
pois muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Vou ler mais uma vez. Jesus respondeu, cuidado, o que que diz? Que ninguém vos engane, pois muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. O primeiro sinal que nós podemos compreender, que é um sinal claro de que Jesus está às portas para voltar, é o aumento da pregação de um falso evangelho. Jesus está aqui respondendo às perguntas dos discípulos, e as perguntas eram, quando será? Como será? Qual será o sinal da vinda do Senhor e do fim dos tempos? Isso tem acontecido nos nossos dias, e eu tenho falado muito sobre isso aqui na igreja. Uma das maiores preocupações, queridos, de pastores sérios, de homens de Deus, é com a falsa pregação. Um evangelho triunfalista, um evangelho sem base bíblica, um evangelho sem solidez, um evangelho que te promete muito aqui nessa terra, e pouco se fala sobre o céu e sobre o inferno. Queridos, um evangelho paliativo, e a enorme ascensão desses falsos pregadores, com suas falsas mensagens, tem destruído o seio da igreja de Cristo, queridos. O texto diz, muitos virão em meu nome. O texto não está falando daqueles que pregam em nome de Buda, esses já não são cristãos escancarados. O texto não está falando daqueles que pregam em nome da Iemanjá. O texto não fala do nome daqueles que pregam no nome de doutrinas que não são bíblicas, que não são de Cristo. Mas o texto está falando claramente de pessoas que vêm em nome de Jesus. Eles até pregam usando o nome de Jesus, mas a mensagem é diluída, a mensagem não é completa, a mensagem é adulterada, não é o verdadeiro evangelho de Cristo. E essa é uma das maiores provas, queridos, de que Jesus está voltando. Jesus disse, muitos virão em meu nome, muitos pregarão em meu nome, muitos dirão, Senhor, Senhor. Ah, queridos, e são mensagens que arrancam lágrimas, não é verdade? São mensagens que arrancam lágrimas, mas é só dos olhos para fora, mas não há arrependimento, não há mudança de vida, não há transformação de caráter. E querido, a mensagem do evangelho é arrependimento. Arrependei-vos. Mensagem que gera compartilhamento nas redes sociais, mas não gera salvação. O crescimento dessa falsa mensagem, desse falso evangelho, aponta para o fim. Jesus está voltando, amém? E é por isso que Deus precisa levantar homens e mulheres de Deus que vão pregar o evangelho. Só que o problema da pregação do evangelho de verdade é que ela não dá dinheiro, queridos. Ela não dá lucro. Ela não dá ascensão. Ela não dá visualização. Uma vez eu fiz um teste, eu compartilhei um vídeo falando de esperança, que Deus ia mudar a vida das pessoas e tal. Nada contra, Deus faz isso mesmo. E depois eu compartilhei uma falando sobre a mensagem do evangelho é negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Deu 1000 vezes mais compartilhamento a de esperança do que a do siga-me e negue-se a si mesmo. Isso é uma verdade. Isso é uma verdade. Porque ninguém quer ouvir, arrependei-vos. Ninguém quer ouvir, tome a sua cruz. Ninguém quer ouvir, santifique-se. Ninguém quer ouvir, seja transformado. Ninguém quer ouvir, arrependimento. Não é verdade? Queridos, mas Jesus vira para os discípulos e fala, cuidado, que ninguém vos engane, porque eles virão em meu nome dizendo, eu sou de Cristo, eu sou Cristo, e enganarão a muitos. E diante desse primeiro sinal claro, precisamos acender o nosso alerta e entender que Jesus Cristo está voltando. Jesus Cristo está voltando, amém? Há um segundo sinal, depois das falsas mensagens, depois da falsa pregação, dos falsos pastores, falsas igrejas e falsas doutrinas,
o texto também fala de guerras e rumores de guerras. Versículo 6: vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras, mas não tenham medo, é necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Temos acompanhado o que tem acontecido no Afeganistão, no mundo, guerras e rumores de guerras, muitas mortes, cristãos sendo massacrados, cristãos sendo mortos. E quando eu olho para isso, querido, eu já imagino isso acontecendo no Brasil. Eu não sei vocês, mas isso pode acontecer da noite para o dia. O Brasil caminha sobre uma incerteza. Incerteza social, incerteza política, incerteza religiosa. E se nós, como igreja, não nos posicionarmos e não nos levantarmos nessa geração para pregar a verdade do Evangelho, muitos serão enganados. Guerras, rumores de guerras, há um crescimento, queridos, dessas ideologias demoníacas que tem matado muitas pessoas. Isso também é guerra. Não é guerra normal que mata o sangue, mas é guerra que tem matado a ética, guerra que tem matado a moral, guerra que tem matado a santidade. Nós estamos em guerra, querido. Pessoas sendo mortas em nome de política, em nome de uma falsa fé, guerras que parecem não ter mais fim, e só crescem com o passar dos anos. Guerras em nome de uma instituição governamental, que está oprimindo o seu povo. Nós temos visto isso acontecer, e a gente vê isso fora do país, e nos esquecemos que isso pode acontecer aqui também. E a pergunta é: quando verificarem o teu celular para ver se tem uma Bíblia? Porque lá está acontecendo isso. Vocês têm acompanhado pessoas sendo mortas por causa da Bíblia no aplicativo de celular. Se isso acontecer no Brasil, será que você será morto pela causa do Evangelho? Ou será que você será só mais um que se esconde atrás da religião? Querido, quem se esconde atrás de uma religião não participará da volta de Jesus. Quem pode entrar nas bodas do Cordeiro? Os salvos e os remidos e os lavados pelo sangue do Cordeiro de Deus. Aqueles que não negaram a sua fé, aqueles que não abandonaram o Evangelho, aqueles que, se preciso for, morreram ou morreriam pela causa do Evangelho. Será que você está disposto? Mas Jesus diz: vocês ouvirão falar de guerras, de rumores de guerras, mas não tenham medo, porque isso é necessário que aconteça, mas ainda não é o fim. A palavra de Jesus é: diante de tudo isso, não tenha medo, porque isso tem que acontecer, isso precisa acontecer, isso aponta para o fim, isso aponta para a volta de Jesus, mas ainda não é o fim. E eu quero ser coach agora na sua vida. A Bíblia diz que só vai piorar. É triste. Queria eu que isso não acontecesse, mas a Bíblia diz que só vai piorar. As guerras, rumores de guerras, o amor de muitos se esfriariam, mortes. E a minha pergunta é: como igreja do Senhor, como nós temos nos posicionado mediante a tudo isso que já sabemos que está piorando e está acontecendo? Querido, voltando no primeiro ponto, o problema da falsa pregação é que ela anestesia pessoas em seus pecados, enquanto elas caminham cegamente para o inferno. A igreja se esqueceu de anunciar a verdade, de pregar o Evangelho e de dizer: querido, não, o inferno existe e ele é real. Mas o céu também existe, e ele é para os filhos de Deus, ele é para os salvos, ele é para aqueles que amam e desejam a volta de Jesus Cristo. Aleluia. Também não pode pregar só o inferno, né, irmãos? Tem que pregar o céu também, que é lindo, é maravilhoso. E além das guerras, dos rumores de guerras, há um terceiro ponto.
que Jesus fala respondendo os discípulos. Versículo 7, parte A. Acompanha aí, diz assim: nação se levantará contra e reino contra. Ou seja, é uma guerra generalizada, de nação contra nação, a troco de dinheiro, a troco de poder, a troco de política. Tudo que temos visto no cenário político em nossos dias, queridos, apontam para o fim, apontam para o final. Vimos um vírus matar cerca de 4 milhões de pessoas no mundo. E os nossos políticos brigando por causa de dinheiro, por causa de poder. Querido, é por isso que eu falo, a nossa salvação, a esperança da igreja, não está no governo A ou no governo B, mas está em Jesus Cristo de Nazaré. É por isso que nós precisamos fazer com que Ele seja o Senhor da nossa nação. Precisamos pregar o Evangelho, querido. Temos visto os preços subirem, não é verdade? Gasolina, misericórdia. O salário continua da mesma forma, misericórdia também, né? A gasolina aumenta numa proporção muito maior do que o salário, não é verdade? Água, luz, tudo aumenta. Parece que há uma desigualdade, tudo vai aumentando, os débitos. Só o salário que aumenta bem devagar, aumenta nada, né? Aquilo ali é só para enganar a gente, porque se o resto tudo está aumentando, na verdade, não tem nada aumentando do lado de cá. E isso aponta para o fim. E sabe qual é o problema? Aí a nação briga, um lado partidário, outro lado outro partidário, idolatra político aqui, idolatra político ali, as guerras ideológicas acontecem, é direita contra esquerda, contra centro, mortes acontecendo, o amor se esfriando, e a troco de nada, porque eles continuam no poder e nada melhora, nada resolve. É porque a igreja se esqueceu de que a nossa esperança não está em um governo corruptível. A nossa esperança não está em um governo que passa de 4 em 4 anos. A nossa esperança está em um governo eterno, em um governo que não se corrompe. E esse governo está sobre os ombros de Jesus, o nosso Salvador. Queridos, nós como igreja precisamos mais do que nunca levantarmos a bandeira de Jesus e declarar: Ele é o Senhor dessa nação. Ah, querido, o mundo está um caos, mas a igreja vibra diante do inferno, porque as portas do inferno não podem prevalecer contra essa igreja. O mundo está um caos, o mundo está perdido, mas a igreja se levanta com coragem para dizer: não, não. Ele é o nosso Senhor, Ele é o nosso Salvador. Cuidado, cuidado, querido, em quem você vota. Cuidado. Você pode colaborar para o avanço de coisas demoníacas sobre a nossa nação. Fiquem tranquilos que eu jamais vou utilizar o púlpito para falar de político A, B ou C, tá, gente? Sempre a minha base é aqui, ó. Então leiam a Bíblia, meditem na palavra, entendam de Deus, quem que está apto para governar a nossa nação, o Senado, deputados, vereadores. Bíblia, isso aqui é o nosso parâmetro, queridos. Isso aqui é o nosso parâmetro. Está fora da palavra? Então meu voto não ganha. Amém? Glória a Deus. Precisamos voltar para o único que pode nos salvar. E é Cristo. E Ele está aqui nessa noite. E há, queridos, um quarto sinal que acontece, que Cristo fala, no versículo 7 também, na parte B. Acompanhe comigo aí na sua Bíblia. E Ele diz: haverá fomes. Vamos falar bem alto? Haverá? De novo, haverá? Queridos, são 14 milhões de desempregados só no Brasil, sabiam disso? Sabiam disso? Cerca de 222 mil pessoas morando nas ruas aqui no Brasil. Cerca de 12 mil pessoas morrem de fome todos os dias.
Morrem mais pessoas de fome do que de Covid. Sabia disso? Só que você não ouve falar muito nisso. Você não ouve falar muito nisso. Mas morrem mais pessoas de fome do que da Covid-19. E a igreja? Amontoando prédios, investindo em prédios, construindo impérios. E se esqueceu de que o templo que Jesus estava falando era esse aqui, e não esse aqui. É por isso que o meu sonho para essa igreja é que nós tenhamos dinheiro para investir em pessoas, para abençoar pessoas. Queridos, que nós, em nome de Jesus que eu estou falando isso aqui, que nós não tenhamos o templo mais bonito de Vitória, que nós não tenhamos a maior estrutura de Vitória, que nós não tenhamos o melhor som de Vitória, mas que tenhamos o maior número de pessoas sendo agraciadas pelo dinheiro que vai entrar aqui neste lugar. Esse é meu sonho para essa igreja, queridos. Fiquem tranquilos. Esse é meu sonho para essa igreja. Que nós possamos abençoar pessoas com cestas básicas, aluguel, água, luz, ajudar a arrumar empregos. Esse é meu sonho. Esse é o sonho de Jesus para a igreja. Por isso que nós precisamos de dinheiro, querido. Não é para encher o nosso bolso. Não é para... Isso aqui a gente precisa ajeitar e a gente vai ajeitando devagarzinho. Devagarzinho a gente vai ajustando o que precisa ser ajustado. Mas nós precisamos investir em pessoas, templos, de verdade. Amém? Porque quando Jesus voltar, queridos, os maiores prédios, sabe aquele templo de Salomão, que investiram milhões nele lá, com o dinheiro do povo? Sabe, não tem aquele templo lá em São Paulo, que construíram com milhões de reais, mentindo para o povo? E eu falo mesmo porque a palavra diz que eu tenho que denunciar os falsos profetas. Não tem aquele templo lá? Quando Jesus voltar, ele vai ser destruído em fogo e não vai sobrar nada. E junto com seus pastores, mercenários, falsos profetas, que não levam a sério a pregação do verdadeiro evangelho. É triste, mas é a realidade, queridos. Paulo já falava sobre isso, Pedro já falava sobre isso, Jesus já falava sobre isso, Tiago falou sobre isso, e eu não vou deixar de falar sobre isso não. Amém? Haverá fome. Há uma média de 11 pessoas morrendo por minuto por causa da fome no mundo, queridos. Dentro desse minuto que nós estamos aqui, neste lugar legal, 11 pessoas morrem de fome, sem ter o que comer em suas casas, e a igreja em silêncio. A igreja não se compadece, a igreja não entende o seu papel na sociedade. É muito mais que culto, é muito mais que microfone ligado e as pessoas sentadas ouvindo. Querido, é muito mais do que isso aqui, querido. Jesus nos chamou para anunciar o evangelho da salvação, para amar, para cuidar dos órfãos, das viúvas, das crianças, dos desempregados, dos menos favorecidos. Não, querido, é esse o chamado de Deus. Uma igreja que não cumpre o seu papel social, querido, não está no lugar certo. Isso me entristece, querido. Enquanto muitos morrem, os políticos prometem, e a fome só aumenta. Por que não diminui? Isso me entristece, porque enquanto brigamos por nossos políticos de estimações com seus gordos salários, neste minuto 11 pessoas morreram sem ter o que comer na sua casa. E a gente esbanja. Precisamos anunciar Jesus, queridos. Ele está voltando. Isso é sério. Muitos desses têm morrido sem Jesus, sabia disso? Sem aceitá-lo como Salvador. E o nosso papel é anunciar. Não há só a fome carnal, não há só a fome material, mas há também uma fome da nação pela palavra de Deus. Por que o cristianismo aumenta no Brasil e a fome também aumenta?
por que o cristianismo aumenta e o desemprego também aumenta? Por que o cristianismo aumenta e o adultério também aumenta? Por que o cristianismo aumenta e o tráfico também aumenta? Por que o cristianismo aumenta e os roubos também aumentam, a corrupção também aumenta? Parece que tem algo errado, queridos. Parece que tem algo errado. A gente precisa ir na porta do inferno e arrancar essas pessoas que estão indo para lá e dizer: eu não vou deixar você ir para lá. Tem uma frase que eu amo muito, de Charles Spurgeon, e ele fala assim: as pessoas irão para o inferno, mas elas irão apesar do meu esforço. Será que você pode dizer isso? Elas até irão, mas vão, mesmo eu tentando de tudo para que elas não se vá. Será que nós como igreja podemos dizer isso? Até vai para o inferno, mas vão apesar de mim, apesar de todas as minhas tentativas. Se depender de mim, exclusivamente de mim, da minha evangelização, não vai não. Será que nós podemos, com sinceridade dentro do nosso coração, dizer isso? Pode até morrer de fome, mas alguém que eu não saiba e que eu não conheça, e que eu não procurei saber, porque todos que eu fui atrás, que eu procurei, que eu evangelizei, eu dei comida, eu dei pão, e perto de mim não morre de fome. Mas a igreja vive num mundo exclusivista, sabe? Às vezes a gente nem pergunta como que o outro está, com medo do outro falar, eu estou mal, e ter que ajudá-lo. Quinto e último, versículo 7, parte C do texto diz: e terremotos em vários lugares. O quinto ponto é que haverá terremotos. Queridos, preste atenção. Em março de 2011, no Japão, mais de 15 mil pessoas morreram em terremoto. E no Haiti morreram cerca de 2 mil pessoas e quase 10 mil feridas esse ano por causa de terremoto. 11 anos atrás morreram 200 mil pessoas também no Haiti por causa de um terremoto. Ou seja, o Haiti estava se recuperando de um terremoto que matou cerca de 200 mil pessoas. E agora esse ano eles passaram de novo por um outro terremoto. No Chile em 2010, 1.500.000 pessoas ficaram desabrigadas. E 802 pessoas mortas. E eu estou citando apenas os que foram noticiados na mídia. Terremotos são comuns em diversos países no mundo. E eles também apontam para o final dos tempos. Vocês sabiam que cada ano que se passa, os terremotos aumentam? Sabiam disso? E o que Jesus disse para os discípulos? Haverá muitos? Jesus está voltando ou não está? Isso tudo aponta para o final dos tempos, aponta para a volta de Jesus. O que Jesus falava, queridos, há 2000 anos atrás, se cumpre hoje, de uma maneira assustadora. Jesus Cristo está voltando, e isso é muito sério, queridos. Ele vem para buscar a sua igreja. E tomara que Ele nos encontre fiéis, santos, irrepreensíveis. E depois de compreendermos esses acontecimentos, quais? Os que eu falei, que é o aumento da pregação do falso evangelho, que é um sinal, que são as guerras e os rumores de guerra, segundo sinal, nação contra nação e reino contra reino, terceiro sinal, a fome, o quarto sinal, e o quinto sinal, os terremotos. Depois disso, precisamos entender algo. Versículo 8, Jesus diz: tudo isso será o princípio das... Lembra que eu disse que ia piorar? Calma que agora vem a parte boa da mensagem, amém? Toda mensagem tem a parte boa.
Se você ouviu até aqui, você vai ser agraciado com a parte boa dessa mensagem. Existem dores, queridos, muito maiores do que tudo isso. Agora continua na parte ruim. Que dores são essas que Jesus estava falando? É só o início. Que dores são essas, queridos? Maiores do que a fome, maior que a tribulação, maior que terremotos, maior que desemprego. Que dor é essa que Jesus estava falando? É a dor, querido, do inferno para aqueles que para ele irão. É a dor, querida, de ir para o inferno e passar a sua eternidade lá. E quem vai para esse lugar de dores eternas? Apocalipse 21, versículo 8. Os covardes ficarão de fora, os incrédulos, os depravados, os assassinos, os que cometem imoralidade sexual, os que praticam feitiçaria, os idólatras e todos os mentirosos. O lugar deles será no lago de fogo que arde com enxofre, e esta é a segunda morte. Os afeminados, os mentirosos, os idólatras, os roubadores, os que praticam a imoralidade sexual, seja qualquer que for o aspecto, esses não herdarão o reino de Deus. Estes não ouvirão a trombeta soar. Estes não morarão com Cristo por toda a eternidade. Ficarão de fora. Mas diante disso, diante de tudo isso, como nos livrarmos dessa dor eterna? Agora a parte boa, amém? Amém? Só há uma forma de nos livrarmos desse juízo eterno. Abra sua Bíblia comigo em Romanos 10, versículo 9, para a gente encerrar. O que diz aí? Se você confessar com sua boca que Jesus é o Senhor e crer em que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Querido, esse texto, Paulo lhe dá a fórmula para que nós não padeçamos nessas dores eternas. E a fórmula é: se você confessar com sua confissão, queridos, é uma confissão pública de fé. O que Jesus disse? Aquele que me negar diante dos homens, eu negarei diante do Pai. Então, confissão aqui não é só você falar: Jesus, o Senhor é o Senhor da minha vida. Confissão aqui é com todas as suas atitudes. As pessoas de fora veem que você de fato é de Cristo. Entendeu aqui a palavra confissão? Esses irão para o céu. E uma outra coisa: com a boca e crer em seu coração. Coração, toda vez que a Bíblia falar de coração, ela está falando da alma. E a alma é a sede das emoções, a sede dos pensamentos. A alma é aquilo que nos dirige. A alma fala da mente, fala das emoções. E quando o texto fala crer em seu coração, está dizendo: a sua alma precisa se converter completamente ao Senhor Jesus Cristo. E Ele precisa ser o Senhor das tuas emoções, dos teus pensamentos, da tua vida, do teu casamento. Só há salvação por meio de Cristo. Não é religião, não são os pastores, não é o teu dízimo, a tua oferta. A salvação não se compra. Só há salvação em Jesus. Por isso é preciso confessar diante dos homens. E não apenas diante dos homens, mas crer em nosso coração, na nossa alma, que Jesus Cristo é o nosso Senhor e Salvador. Que Jesus está voltando, queridos, isso é um fato. Isso todo mundo sabe. Mas e sobre o seu destino? Você sabe para onde você está indo?
Fica de pé no seu lugar.